Olá, meu povo! Eu estou acompanhando vocês nas redes sociais e o assunto do momento, sem dúvida, é a entrevista que o governador de São Paulo, João Dória, deu ontem, falando que para a gente respeitar essa medida de isolamento social, e aí já de olho no feriadão da Páscoa, que ele tem uma conversa com as operadoras de telefonia e que a partir de segunda-feira, se as pessoas não se conscientizassem e descumprissem a medida de isolamento, elas poderiam inclusive ser presas. Aí o pessoal tá desesperado, chamando ele de ditadória, porque eu acho que finalmente as pessoas sentiram que o medo pode fazer com que alguns governantes tentem aí interferir nas nossas liberdades individuais. Se não houver neste final de semana consciência das pessoas, seja na capital de São Paulo ou em qualquer outra região do estado de São Paulo, nós estamos monitorando isso inclusive pelos celulares. A partir da segunda-feira, o governo do estado de São Paulo tomará medidas mais rigorosas e mais duras, inclusive com a penalização de prisão para as pessoas que desobedecerem essa orientação. Eu espero, sinceramente, que nós não tenhamos que chegar a este patamar, a este nível. Mas se tivermos que fazer, vamos fazer em defesa da vida. Então acho que aí a gente tem dois pontos. O primeiro ponto que deixou todo mundo muito aflito é, como que o governador de São Paulo, João Dória, vai violar nossa privacidade? Porque pareceu pela fala dele que ele ia procurar nas companhias de telefonia informações pessoais das pessoas para saber para onde elas estavam indo. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é, onde é que estava essa preocupação com a nossa privacidade num passado recente? Porque a gente sabe que essa ponderação entre o direito à privacidade das pessoas e outro direito importante também não é uma novidade. A gente já viu diversas vezes isso acontecer, inclusive o direito à privacidade das pessoas ser violado num passado não tão distante no Brasil. Acho que o primeiro exemplo e o mais emblemático que a gente teve num passado recente foi a divulgação de um áudio, de uma ligação telefônica, que foi captado depois de ter se encerrado a interceptação telefônica. Então, para vocês entenderem, toda vez que um juiz determina a interceptação telefônica de alguém, ele determina por um período. Tudo aquilo que a empresa de telefonia grava depois do período da interceptação é ilegal, porque a autorização para captação só abarca um período. Então, a gente teve o caso de um juiz que divulgou um áudio que tinha sido captado ilegalmente e que, mesmo que o áudio fosse legal, ele não poderia ser divulgado porque as interceptações elas são protegidas pelo sigilo. E, ao que parece, algumas pessoas acharam isso uma violação de privacidade, mas outras pessoas não se incomodaram com a violação de privacidade. Então, a primeira pergunta é, a gente se incomoda com a violação do direito à privacidade ou sigilo de dados ou das comunicações telefônicas só quando elas atacam, só quando essa violação ataca o nosso interesse? Se por acaso a pessoa que foi prejudicada for uma pessoa que a gente não gosta, aí tudo bem? Não dá, né? E não precisa ser só esse exemplo. A gente, se fizer uma pesquisa rápida no Google, encontra reportagens sobre diversas decisões do nosso Poder Judiciário, quebrando aí de forma genérica o sigilo de dados e de dados relacionados à localização das pessoas, quando eles estão no meio de uma investigação pela prática de crime, por exemplo. Então, o que eu proponho aqui é que a gente fique atento a essas violações aos nossos direitos e garantias individuais, sempre que a gente consiga perceber que quando o direito do outro está sendo violado, o que está sendo violado é o nosso direito, porque uma hora essa violação chega na gente. Então a gente precisa estar sempre vigilante e não só quando a decisão parte de uma autoridade política que a gente não gosta por alguma razão específica e principalmente nesse contexto em que a epidemia do coronavírus está gerando aí uma briga, né, entre o governador João Dória e o presidente da República. Então a gente tem uma politização dessas questões que faz com que as pessoas se sintam, enfim, violadas por uma questão específica e não pela violação do direito da privacidade em si. Só fazendo uma explicação sobre a medida anunciada pelo governador João Dória, o que eu li como justificativa vinda do governo do estado de São Paulo é que não existirá uma violação de dados individuais. Então, as companhias de telefonia não vão fornecer a localização de pessoas específicas. O que elas vão ser capazes de fornecer para o governo do estado é só uma informação sobre se há aglomeração em determinado local. Então, por exemplo, vamos imaginar que durante essa epidemia alguém resolva organizar um baile funk na cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, portanto. A operadora de telefonia vai conseguir dizer para o governo do estado, olha, tem um monte de gente junto nesse espaço aqui.
e aí a gente consegue ter as autoridades públicas agindo para dissipar essa aglomeração que coloca em risco não só a vida das pessoas que vão pro baile funk, mas em risco a vida das outras pessoas todas, porque a gente precisa da medida de isolamento social, já falei várias vezes, para conseguir achatar a curva, evitar o colapso do sistema de saúde e com isso diminuir o número de mortes causadas pelo coronavírus. E aqui fazendo um adendo, né? Eu falei aqui do baile funk porque por acaso foi o exemplo que me ocorreu. Mas pode ser uma igreja, pode ser uma festa religiosa, pode ser uma celebração da Páscoa que de repente resolveram fazer num bairro. Então, qualquer aglomeração. O que eu quis dizer é que a companhia de telefonia vai fornecer dados genéricos sobre a aglomeração e não específicos sobre quais pessoas estavam nessa aglomeração. Deu pra entender a diferença? Segundo problema, e eu vou dizer pra vocês que eu sinceramente estou feliz que as pessoas estejam alertas para essas possibilidades de violação dos nossos direitos. No fim da entrevista, que a gente já assistiu mais cedo, porque a gente fez uma belíssima edição nesse vídeo, o governador João Dória fala que a partir de segunda-feira podem ser adotadas medidas mais restritivas e que as pessoas podem ser inclusive presas se elas desobedecerem a ordem de isolamento. Eu fiquei pensando que muito provavelmente essa prisão seria em virtude da prática do crime de desobediência, que é um crime previsto no Código Penal no artigo 330. Primeira observação o crime de desobediência ele não permite a prisão preventiva, e não permite porque ele tem uma pena pequena, ele é um crime que a gente chama no direito penal de crime de menor potencial ofensivo, e para a prisão preventiva, a lei processual penal exige que o crime tenha uma pena maior, então não dá para prender preventivamente pelo crime de desobediência, que enfim, a gente tem que também pensar que não faria tanto sentido você prender uma pessoa porque ela está descumprindo uma ordem de isolamento, já que o nosso sistema carcerário está superlotado. Então, onde você vai manter essa pessoa? Você vai prender a pessoa porque ela descumpriu a ordem de isolamento e estava numa aglomeração, e aí você coloca ela em outra aglomeração. Não parece fazer muito sentido, né? Só que, pensando sobre a prática desse crime, eu fiquei lembrando que eu já tinha falado sobre isso em algum momento, num passado também não tão distante. E eu lembrei de um vídeo que foi publicado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no dia 17 de março, no qual ele falava sobre uma portaria conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, prevendo, olha só, que as pessoas poderiam ser presas se elas descumprissem as ordens de isolamento e quarentena dos médicos e das autoridades sanitárias. O Brasil está enfrentando o desafio do coronavírus. Tenho certeza que nós vamos superar esse desafio todos nós juntos. Preciso seguir as recomendações médicas e as medidas determinadas pelas autoridades sanitárias, entre elas isolamento e quarentena. Nós contamos com todos os brasileiros para que essas medidas sejam cumpridas voluntariamente. Mas, como há sempre uma possibilidade de que não sejam cumpridas, o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, seguindo a orientação do presidente Jair Bolsonaro, editaram uma portaria prevendo as consequências, o que acontece se não forem cumpridas. O que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia, a polícia impô-las à força. Ninguém quer que a polícia tenha a necessidade de atender esse tipo de problema. E, por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Então, eu tenho certeza aí que nós brasileiros, cientes dos desafios do coronavírus, nós vamos cumprir voluntariamente essas medidas e essas sanções mais drásticas não vão ser necessárias. Se vocês lerem a portaria, que eu vou deixar o link, vocês podem consultar, vocês vão ver que lá no fim, o ministro da Justiça e Segurança Pública, e aqui é uma provocação mais para as pessoas que são da área do direito penal, ele inclusive contraria a lógica do processo penal, porque ele diz que a prisão, para ser substituída por outras medidas, deve haver justificativa, quando na verdade a lógica você tem que justificar sempre que você for impor a prisão ao invés de outras medidas, entendeu? E não o contrário. Mas tá, tudo bem. O que eu quero perguntar para todo mundo? Quando alguém te pergunta se você é a favor ou contra determinada medida, você responde a partir da análise da medida ou você responde a partir do se você gosta do governador João Dória, se você gosta do ministro Sérgio Moro ou se você gosta do presidente Jair Bolsonaro?
Porque se quando você é questionado a respeito da sua concordância ou discordância com uma medida, por exemplo, a medida do compartilhamento de dados pelas operadoras de telefonia, por exemplo, a medida de prisão para quem descumprir a ordem de isolamento, você precisa responder a partir da análise desta medida. E não a partir da análise sobre quem determinou essa medida, porque senão você está respondendo outra pergunta e não a pergunta que te foi feita. Todas as medidas que interferem com as nossas liberdades individuais, elas devem ser analisadas sempre com muito cuidado. Eu não canso de dizer isso em todas as minhas redes sociais. Então eu vou rememorar. Sempre que o direito do outro está sendo violado, sempre que o direito de um outro cidadão está sendo violado, é o seu direito sendo violado. Então a gente precisa se posicionar em relação ao direito do outro, ainda que seja o direito de uma pessoa da qual a gente não gosta. A gente precisa se posicionar de forma muito firme, porque a violação daquele direito abre espaço para a violação do nosso direito. Ela é uma violação do nosso direito. E a gente precisa ser coerente. Então, se a gente é contra uma medida que viola a nossa liberdade individual num determinado cenário, com uma determinada justificativa, a gente deve ser contra essa medida também em relação às outras pessoas, e isso independentemente dos autores dessas medidas ou dos defensores dessas medidas. A gente tem que analisar a medida e não a pessoa que determinou a medida. E aí aqui dizendo para vocês que essas tendências autoritárias vindas dos governantes que usam o nosso medo para fazer com que a gente abra a mão dos nossos direitos individuais, elas não aparecem só em época de pandemia, em época de epidemia. Hoje, o que está fazendo com que eles ameacem os nossos direitos e garantias é o medo do coronavírus, mas no dia a dia é o medo gerado pela insegurança pública. Então a gente sempre tem que estar atento para preservar a nossa conquista como cidadãos, os nossos direitos e garantias individuais em todo tempo e vindas as ameaças de qualquer pessoa. Antes de acabar, eu quero fazer a provocação, a pergunta que eu acho que é a mais significativa e que talvez dê uma complicada aí na cabeça de mais gente que não lida diretamente com o direito e o processo penal. A gente tem assistido muitas pessoas extremamente incomodadas com a nossa limitação do direito de ir e vir em virtude da proteção de um bem jurídico, que é o bem jurídico saúde pública. Então a gente tem sido impedido de trabalhar, ou de jantar fora, ou de fazer o que a gente quer, então a gente está tendo a nossa liberdade de ir e vir cerceada para que se possa proteger a saúde pública. E a gente tem se incomodado com essa restrição. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês sabiam que mais de 30% do nosso sistema carcerário é ocupado por pessoas que foram presas em virtude de crimes que têm como bem jurídico protegido, ou seja, que existem para proteger a saúde pública? Todos os crimes previstos na lei de drogas são crimes que têm como bem jurídico tutelado, como bem jurídico protegido, ou seja, aquilo que se protege por meio da lei de drogas é a saúde pública. O que se diz é que o tráfico de drogas e o porte de drogas para uso pessoal, e que aí a gente não está falando de sistema carcerário, mas o tráfico de drogas ele viabiliza a circulação da substância, e a circulação das substâncias ilegais ela coloca em risco a saúde pública. Então a pergunta que eu deixo para vocês é: enquanto a proteção da saúde pública estava servindo como justificativa para que o Estado restringisse a liberdade dos outros, a gente estava mais tranquilo. Agora, quando a saúde pública foi trazida para o centro do debate com a epidemia de coronavírus e começou a restringir a nossa liberdade, aí a gente ficou preocupado. Então a gente precisa avaliar também, repito, quando a liberdade dos outros está sendo violada e começar a discutir essa lei de drogas que tem como objetivo a proteção do bem jurídico saúde pública e que acaba fazendo com que muitas pessoas, mais de 30% das pessoas presas no Brasil, estejam privadas da liberdade. E aqui, outra reflexão importante é, se a gente olha os números do sistema carcerário, a gente vai ver que a gente tem ali crimes contra a pessoa, aproximadamente 11% do nosso sistema carcerário. Embora o Brasil tenha taxas de homicídio altíssimas, quer dizer, a gente não tem um sistema eficiente em punir, em prender as pessoas que são responsáveis pela prática de crimes contra a vida. Então a gente precisa começar a pensar, e aí pensar com análise de dados, com base em fatos, com, enfim, especialistas nesse assunto, como que a gente faz para melhorar a gestão do sistema de justiça criminal. Porque não adianta nada a gente fingir e ficar tentando prender mais e mais e mais pessoas se a gente não consegue responsabilizar os autores de crimes violentos. E aqui eu falei para vocês
sobre a criminalização do porte de drogas para uso pessoal, embora essas pessoas não, porque não existe mais pena de prisão para esse crime, não estejam dentro do sistema carcerário, com certeza a polícia tem que ir atrás da pessoa que está portando drogas para uso pessoal, e ela gasta o tempo com esse tipo de ocorrência, porque tem que fazer lá o que a gente chama de termo circunstanciado, depois tem o Instituto de Criminalística vendo qual a natureza da substância, tem audiência para fazer o que vai encher a pauta do Poder Judiciário. Então, enquanto a polícia e o sistema de justiça criminal estão gastando tempo com esses crimes de porte de drogas para uso pessoal, a gente não tem conseguido processar, julgar e responsabilizar os autores de crimes violentos no Brasil. Então, a gente precisa pensar sobre isso com cuidado. Então é isso, eu acho que a gente tem que ficar sempre atento, prestando atenção para que a gente não abra mão dos nossos direitos sob a justificativa, sob o império do medo, né? Que a gente não deixe com que os governantes usem o medo ou da pandemia ou da epidemia, ou esse medo gerado pela insegurança pública, que existe, é verdade, para que a gente abra mão dos nossos direitos. Esse não é o caminho.